Olá, boa noite ou boa tarde, bom dia, não sei quando você está assistindo essa edição do Jornal TVA, mas hoje é dia 19 de 4 de 2024, é uma sexta-feira e a gente tem aqui hoje algumas notícias muito sérias, né? Geralmente todas as notícias são importantes, mas hoje a gente tem aqui algumas que são muito sérias, coisas que é para você ficar de olho aí nos próximos tempos. A gente tem uma ali quase no final para relaxar e aqui eu vou passar para vocês as relações das notícias de hoje. Dívida de Minas Gerais com o governo federal chega a 160 bilhões, o que põe em risco aí a Codemig e a Semig. As placas do Mercosul podem voltar ao padrão antigo. A gente tem um risco de gripe aviária aí mais para frente. É, uma notícia para descontrair um pouco que BH vai dar chopp para cornos. Fica ligado aí que se a sua testa coça, isso pode ser interessante para você. E a gente vai ter a atualização de Conselheiro Lafayette para dengue. Liberaram aqui os números finalmente para a gente e a gente vai falar sobre isso mais pro final. Então, vamos começar aqui com esse assunto da dívida de Minas, tá? Para explicar mais ou menos aí, porque é um assunto muito complexo e é complicado, tá? A dívida de Minas chega aí a 160 bilhões de reais. Aí fala assim, nossa, o Zema tá devendo isso tudo. Não, isso aí começou lá na década de 90 ainda, no governo do Eduardo Azeredo. Ele pegou 14 bilhões de empréstimo com o governo, aí, né, se lembra, o Itamar Franco fez a moratória, não pagou, porque pegou os cofres públicos já sem verba. Então, pandemia, tudo aquilo foi acumulando. Igual o Bradesco, sabe? O Bradesco fica te ligando para cobrar. Você pegou ali R$ 1.000 de empréstimo e agora está devendo a sua casa. Basicamente é isso que o governo federal está cobrando. São 160 bilhões de reais. 160 bilhões que foi pedido um prazo, né, para que isso fosse pago. E a Advocacia Geral da União, AGU, encaminhou para o Supremo Tribunal Federal uma manifestação em que defende que a nova prorrogação de prazo para Minas aderir ao regime de recuperação fiscal vá somente até o final de maio. O prazo inicial para adesão venceria em dezembro do ano passado, quando o governo do estado obteve mais 120 dias. Com o fim da extensão, o executivo solicitou mais 180 dias ao STF. O que acontece aqui? Essa regime de recuperação fiscal foi uma coisa que o Temer fez ali em 2016. É tipo um plano de renegociação. Ele coloca algumas restrições para o Estado em relação ao que ele pode ou não fazer, uma vez que ele faça adesão a esse plano. Uma dessas restrições é impossibilitar concursos públicos. Eu estou ajeitando meu cabelo aqui, que fica meio bagunçado. Mas é não possibilitar concursos públicos e não possibilitar aumento de salário para servidores públicos, entre algumas outras coisas. Tem que pôr teto de gastos e esse tipo de coisa. Então, o que acontece? O Temer propôs isso. O Zema disse, beleza, eu concordo, mas os deputados estaduais disseram que não, porque não pode, porque isso vai atrapalhar o funcionalismo público, e aí já sabe como é que não deixaram, assim, vamos arrumar um outro jeito. Então, a AGU, ela disse que essa medida, né, aí para cortar esse prazo, que pediram mais prazo, é para evitar que Minas siga recebendo um tratamento privilegiado em relação a outros estados que já aderiram ao regime e realizam o pagamento da dívida. Para o órgão, o STF deve determinar que o Estado pague à União, ao longo do ano de 2024 ainda, o valor de 2,5 bilhões de reais. E aí, por que a Semig e a Codemig correm riscos nisso daí? O Rodrigo Pacheco, né, muito
sabichão, muito esperto, chegou e começou a conversar com o pessoal da Câmara e falou assim, não, vamos negociar isso aí, vamos resolver isso de outra forma. E o pessoal da Câmara falou assim, beleza, a sua ideia não é ruim, né? E aí o Rodrigo Pacheco está querendo a CEMIG como pagamento da dívida. O que acontece? Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, ele tem 50,67% da CEMIG, né, das ações da CEMIG. Então, meio que o estado é meio dono da CEMIG de certa forma, né? Assim como o Brasil é parte da Petrobras, né? Um grande acionista da Petrobras, o Brasil, o governo federal, o Estado de Minas é não um jornal, o Estado de Minas, mas o Estado de Minas Gerais é um dos grandes acionistas, o acionista majoritário da CEMIG. E isso possibilita que o governo tenha influências ali dentro, né, em quadros gerais e tal. Se isso se federaliza, esse poder passa a ser do presidente, o presidente que estiver lá empossado. Hoje é o Lula. Daqui a poucos anos pode ser outra pessoa. E aí a gente tem essas questões que são complicadas no caso dessa federalização, porque recentemente teve aquela polêmica do Lula querer interferir em quem seria o CEO da Vale. A Vale não tem nada a ver com o governo. Mas o Lula foi lá e disse, eu quero que vocês coloquem tal pessoa de CEO. Não sei se vocês acompanharam isso, mas foi um nome que não foi recebido nada bem pela Vale. Na verdade, a interferência do Lula não foi recebida bem pela Vale. Não foi recebida pelo mercado como um todo. O valor das ações da Vale chegaram a cair ali. E é uma pessoa que, para muita gente, foi assim, não faz sentido esse cara ser indicado a CEO da Vale, porque ele não é apto para o cargo. Acabou que com o passar do tempo, ali idas e vindas naquela semana, cara, se vocês escutarem um barulho chato, é a Copasa que tá fazendo uma obra irritante aqui na frente, tá? É irritante. Britadeira, trator, carregadeira, caminhão, é o dia inteiro. Eles não avisaram em momento nenhum, a rua está fechada, está um lamaçal horrível, horrível. Uma barulheira o dia inteiro. E agora eles estão com uma britadeira, tá? É um saco. Tá? Só para deixar minha indignação, caso vocês escutem um barulho, é a Copasa enchendo o raio de saco. Numa sexta-feira, com a barulheira, e a obra com certeza não vai ficar pronta. Mas, voltando aqui, o Lula foi interferir, né? Lá não foi bem recebido. Houve carta de reclamação do quadro diretor da Vale. E, por fim, esse nome indicado por ele escreveu uma carta pública dizendo, olha, eu agradeço muito cotarem o meu nome para a Vale, mas no momento eu não posso, né? Como se ele tivesse sido convidado e ele que estivesse declinando e não o contrário. Hoje saiu uma notícia de que dentro da Petrobras está rolando um impasse entre o atual CEO e outras pessoas ligadas ao governo e que possivelmente esse CEO vai ser deposto para colocarem alguém que esteja mais alinhado com o PT e com o Lula. Qual é o problema nisso tudo? O problema é que você, pelo menos a forma como se comunica, não está dizendo alguém mais alinhado com os interesses do Brasil. É alguém mais alinhado com um partido e alguém mais alinhado com uma pessoa. O Lula é o presidente do Brasil, mas é uma pessoa, né? Então, fica-se meio complicado porque você não sabe que rumo isso vai dar, principalmente porque vai se trocar aí de governante a longo prazo, né? Então, passando para um governo federal, Minas perde o poder que tem ali em relação à CEMIG. E aí aqui a gente tem o seguinte análise, né? A Codemig ela foi avaliada em 59 bilhões.
Codemig é responsável pela extração de nióbio, né, no território mineiro. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, Codemig, ao lado da CEMIG, é a empresa mais valiosa do patrimônio estadual. A informação foi dada, né, a informação do quanto ela foi avaliada foi dada pelo presidente da estatal, Thiago Toscano, que já dia 30 agora ele vai deixar o cargo da Codemig para assumir a presidência da Itaminas. Bom de serviço, né? Nem saiu de uma, já está contratado para outra empresa. O que acontece? Rolou aí um encontro para se definir o pagamento dessa dívida e o Rodrigo Pacheco, adiantou que ele vai apressar para mandar essa proposta para o Lula para pegar as estatais, né, para eles. A Codemig, com 59 bilhões, praticamente 60 bilhões, é um terço do valor da dívida. E aí tem mais a CEMIG também, que vai entrar nessa rodada. Isso se for aprovado, tem que ver se isso vai ser aprovado. Mas a gente entra nessas questões onde o Estado de Minas Gerais para de ter o poder e o governo federal que vai ter o poder sobre as decisões em relação a muitas coisas ali na CEMIG. A proposta de federalização da CEMIG, ela tem sido rejeitada em pesquisa por 49% da população, né? Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Quest. 37% das pessoas aprovam e a outra galera não faz ideia se é bom ou ruim e preferem não opinar. Questão é que o modelo de concessão da empresa, da CEMIG, ele é defendido por políticos envolvidos na negociação da dívida com o governo federal. A possibilidade foi primeiro levantada pelos deputados do bloco de oposição do Zema. Como eu disse, o Zema queria entrar nessa renegociação proposta lá no governo do Temer, que continuou no governo Bolsonaro e continua no governo Lula, mas a ala de oposição não quer. O Zema cogitou privatizar a CEMIG, né? Mas também não foi aprovado. Então, essa ala de oposição do governo Zema quer ceder, aí é onde começa a entrar, aparentemente, muito mais interesses políticos e de aliança, porque a CEMIG gera dinheiro pra caramba, a gente sabe que a CEMIG gera dinheiro pra caramba. Você pega o valor da sua conta, multiplica ela por quantas mil pessoas tem na sua cidade e você vai ver quanto dinheiro tem, né, circulando aí. Quantas cidades tem em Minas, quantas pessoas tem em Minas, para você imaginar qual que é o valor que a CEMIG gera, né? Isso sair de Minas para ir para o governo federal é provavelmente uma péssima ideia. A proposta de federalização já foi, inclusive, apresentada ao presidente Lula e ao Fernando Haddad pelo Pacheco. E agora eles vão apressar aí uma formalização disso para tentar negociar. E então a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, porque Minas Gerais pode perder o controle da CEMIG e da Codemig e ir para a mão do governo federal, que, como eu disse, atualmente está nas mãos do Lula, mas eventualmente sabe-se lá quem vai estar lá e qual tipo de pensamento e política vai empregar. A gente sabe que tem aí a possibilidade do próprio Zema já está fazendo umas movimentações que muita gente fala assim, esse cara vai sair candidato a presidente. Tem chance? A gente não sabe, porque a gente não sabe quem vai concorrer. Mas, de qualquer forma, eu não acho interessante que a CEMIG deixe de ser de Minas Gerais, né? Vamos ver se há outro desdobramento nisso daí que favoreça a gente. Aqui vamos passar para a segunda notícia, que para mim, é uma das coisas mais sem noção dos últimos
dos últimos tempos. Passar aqui a transição. Vamos lá, placas Mercosul podem mudar. Olha só, olha que ideia de jirico, né? O projeto de lei 3.214/2023 reestabelece a presença da informação sobre o município e o estado de registro nas placas Mercosul. Esse projeto foi aprovado essa semana pela Comissão de Assuntos Econômicos. Proposto inicialmente pelo senador Espiridião Amin. Espiridião Amin é velho, né? Já velho de casa, das antigas já. O novo projeto teve relatório favorável do senador Lucas Barreto. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário. Com a adoção do modelo de placa Mercosul, que é obrigatório em todo o país desde 2020, a informação sobre o estado e o município deixou de ser colocada nas placas, né? Vocês lembram que antigamente vinha ali em cima Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e cada carro com a informação da cidade em que foi emplacado. Agora a gente só tem uma placa muito mais simples, né? Vem basicamente o número da placa só. O novo projeto altera a lei, né? Esse projeto que está em votação e vai para aprovação, ele altera a lei 9.503 de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro, para prever que as placas veiculares voltem a informar o município e o estado nos quais os veículos estão registrados. Segundo Espiridião Amin, a apresentação do projeto foi motivado pelo fato de essas informações facilitarem o trabalho de fiscalização das autoridades policiais e de trânsito e recebeu apoio do governo federal. Cara, você tem a placa, você tem sistema, o sistema busca tudo, né? Mas até aí, beleza. É uma explicação que eu acho que ele arrumou depois. Porque a gente vai ver aqui, a primeira explicação dele, ela não faz sentido nenhum. Além disso, segundo ele, a iniciativa busca facilitar a identificação de infrações e tornar o trânsito mais seguro. Olha só, ao indicar que o motorista em questão não reside naquela cidade e pode ter mais dificuldade para trafegar. Abre aspas, fala do Espiridião. Quando vejo um carro com placa Mercosul, como eu não sei de onde ele é, eu reduzo a velocidade porque eu sei que ele vai ficar na dúvida, ele vai hesitar. Ou seja, a verificação visual do carro que está na sua frente pode se transformar em uma advertência em face de um visitante que não conhece o trânsito da cidade. Agora, vamos combinar. O que é mais perigoso? Um motorista que não conhece o trânsito da cidade ou um motorista que, ao invés de olhar para a rua, olhar para a sinalização, olhar para os outros carros, olhar para o retrovisor, ele está olhando para de onde é a placa do carro que está na frente? Qual é a chance de fazer maior cagada? É de quem não sabe dirigir ali, você é novo naquela cidade ou está passeando, você vai estar mais atento à sinalização. Quem é mais perigoso? Você que está mais atento e dirigindo com mais cautela, ou o maluco que vem atrás de você e que fica olhando para a sua placa ao invés de olhar se a sua luz de freio acendeu, se você deu seta, né? É muito mais perigoso uma pessoa que fica olhando a placa do carro que está na frente ao invés de prestar atenção no trânsito. Se aprovada, a medida entrará em vigor 1 ano depois da sua publicação e valerá apenas para novos emplacamentos, ou seja, só para quem comprar carro novo aí, o que está cada vez mais raro, né? Então, vamos combinar que não vai mudar muita coisa para o Espiridião que fica lendo placa de carro. Mas, em audiência, inclusive com a participação de representantes do Ministério da Justiça, houve manifestação de que o projeto vem ao encontro de interesses da segurança viária do governo. Tá? Então, fica aí a possibilidade de essa lei ser aprovada e daqui a 1 ano voltar àqueles modelinhos de placa antiga
E, enfim, é umas ideias de jirico, mas tudo bem. Vamos passar para a próxima aqui, que é a notícia que eu considero muito, muito séria de hoje. É ela e a da dengue. A gente vai falar da dengue mais para o final. Mas tem aqui, vamos colocar aqui, risco de gripe aviária. A OMS, né, Organização Mundial de Saúde, expressou nessa quinta-feira, no caso ontem, uma enorme preocupação com a crescente propagação da cepa H5N1 da gripe aviária para outras espécies, incluindo ser humano. Abre aspas, isso continua sendo, acredito, uma enorme preocupação, declarou Jeremy Farrar, diretor científico da Agência de Saúde da ONU, em uma entrevista coletiva em Genebra. A principal inquietação é que o vírus H5N1 tem uma taxa de mortalidade extraordinariamente elevada entre as pessoas infectadas por contato com animais. E ela está se adaptando para a transmissão entre humanos. Entre o início de 2003, 2003, rolou vacinação aqui no Brasil, vocês lembram? E 1º de abril de 2024, ou seja, 21 anos aí, a OMS registrou 889 casos em seres humanos de gripe aviária em 23 países, com 463 óbitos, o que representa uma taxa de mortalidade de 52%. Atualmente, não há casos registrados de transmissão de H5N1 entre humanos. Segundo o cientista da OMS, a cepa A, H5N1, virou uma pandemia zoonótica animal global. Para ele, a grande preocupação é que, ao infectar patos e galinhas e cada vez mais mamíferos, esse vírus evolua e depois desenvolva a capacidade de passar de humanos para humanos. Então, preocupação consideravelmente grande aí da Organização Mundial de Saúde. E um caso que gerou preocupação deles foi o anúncio no início de abril desse ano, né, esse mês agora, onde eles detectaram um caso de gripe aviária em uma pessoa infectada por uma vaca leiteira no Texas. A gripe aviária, né, de aves, foi identificada em uma vaca e a vaca passou para um ser humano, né, através do contato. E aí, de acordo com o cientista, ele diz que é realmente preocupante quando chega à população de mamíferos, porque significa que está se aproximando dos humanos. O diretor da divisão científica da ONU pediu o reforço da vigilância e dos registros. Ele explicou que é muito importante saber quantas infecções acontecem em seres humanos, pois é nesse espaço que pode acontecer uma adaptação do vírus. Então, ele está pedindo que todos os governos mantenham monitoramento constante para evitar que isso saia do controle. Farrar mencionou esforços para desenvolver vacinas e tratamentos contra o H5N1 e ressaltou a necessidade de garantir que as autoridades de saúde regionais e nacionais de todo o mundo tenham capacidade de fazer o diagnóstico. Então, tem sido crescente essa questão. Se for olhar, é um número baixo em uma taxa geral, porque até então ela não se transmite de ser humano para ser humano, apenas do animal ali, que era até então, né, as galinhas. Não sei se vocês vão lembrar dessas cenas que passavam no jornal
de caminhões e caminhões cheios de galinhas sacrificadas sendo jogadas em terrenos, né, e cobrindo com terra. E até então pegava-se apenas em contato com as aves. Agora está se passando para outros animais. Chegou em uma vaca, que é um mamífero, e um ser humano pegou dela ali. Então, o risco aí que eles estão prevendo é de que ela possa se desenvolver, uma vez que ela já se adaptou para estar em um organismo mamífero da vaca, ela possa se adaptar para ser transmitida de um humano para outro também. E aí já era. Se chegar nesse ponto, se não tiver vacina, aí a gente está mais ou menos dentro d'água, para não falar outra palavra aqui que é muito pior. Mas 52% de mortalidade. O Covid, né, tinha uma taxa de mortalidade, não tem uma taxa de mortalidade, se não me engano, de 3%. 3%. E a gente viu o que fez com o mundo inteiro por não ter vacina. Você imagina se uma jossa dessa, que tem uma taxa de mortalidade de 52%, se espalha. É The Last of Us. Já era. Não há escapatória. Então, vamos torcer para que os governos façam a parte deles. Eu não tenho visto isso sendo muito divulgado, mas é preocupante. Vamos torcer para que as coisas melhorem. A OMS também falou essa semana que há uma previsão da dengue, eu vou falar da dengue daqui a pouco, mas há uma previsão da dengue também atingir, ao longo dos próximos anos, 4 bilhões de pessoas, o que é 50% do mundo também. Então, a gente tá na hora de começar a ficar preocupado. Vamos lá. Agora tem uma notícia mais ou menos boa, pelo menos para alguns, né? Não sei se para todos, mas aí é o chopp para cornos. É isso mesmo que você ouviu, chopp para cornos. É o mundo da fofoca. É o mundo da fofoca e do marketing, né? O que aconteceu? Eu nem sabia que o Belo ainda existia, mas aparentemente o Belo ainda existe. O Belo, cantor de pagode. O Belo ainda existe e se separou da esposa, que eu nem sabia que ele era casado, mas ele se separou da esposa e houve aí a polêmica dizendo que ela traiu ele, né? E a notícia ainda diz que a esposa dele, ela é uma musa fitness. Você vê que beleza não põe mesa, né? O importante é a beleza interna, que eu sei lá se ele tem. Mas Graciane Barbosa, sabe-se lá quem é? Talvez você saiba, eu não faço ideia. Mas Graciane Barbosa confirmou que traiu o Belo. Olha só, a pessoa que é inimiga da beleza. Ela traiu aquele homem tão bonito. É o George Clooney brasileiro. Ela traiu ele com o personal trainer dela, né? Então, um bar em BH decidiu presentear aí em homenagem ao Belo, vou colocar a imagem aqui na tela para vocês. Ela, né, cada chifre que você puder comprovar que levou, você vai ganhar um chopp gratuito. Esse bar é um bar que chama o Bar da Orla. Ele fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na região da Pampulha. O estabelecimento, né, fez aí a postagem usando a foto do ex-casal para divulgar a promoção e disse, né, cada chifre que o cliente provar é um chopp que ele vai tomar por nossa conta em homenagem ao Belo. O Belo agora é o muso
o muso dos cornos brasileiros, né? Reginaldo Rossi se foi aí, o Vando, que eram essas pessoas mais da bregueira, o Belo tá assumindo aí o posto de muso da peruca de touro, como o povo diz, né? A postagem informa aí que a promoção, vocês estão vendo aí na imagem, é para os dias 19, no caso hoje, mas também para dia 23. 23, se não me engano, é terça-feira. Não estou certo disso não, mas eu acho que é terça-feira. O bar ressalta que só quem provar a traição tem direito ao chopp, tá? Eu escrevi chopp com 2 P's. Eu nem sei se é assim eu não bebo chopp, o que me impede de aproveitar os meus traumas passados, mas você tem que provar. Pode ser através de fotos, de áudio, de troca de mensagem, seja lá o que for, mas você tem que provar. Cada chifrada é um chopp que você ganha. Eles publicaram no Stories, ela te dá o chifre, o bar te dá o chopp. Então, você que tem aí, que diz assim, nada melhor do que beber para curar a dor de amor, tem aí agora a oportunidade de beber pelo menos um, né? Talvez você tenha mais comprovações, sabe-se lá o quão podre é o seu dedo para escolher relacionamentos, mas fica aí a oportunidade que você tem de hoje e de terça-feira de se aproveitar aí dessas possibilidades que o marketing brasileiro proporciona. Agora a gente vai entrar aqui no nosso último assunto, que é muito, eu acho que ele é muito importante para a gente, porque ele é urgente, ele é de agora, que é o caso da dengue em Conselheiro Lafayette. Esqueci que dia que foi essa semana. Eu fiz um vídeo falando que a gente não tem os números completos, né? Inclusive fiz um Reels lá no Instagram. Se você ainda não segue o Instagram da TVA, segue lá, @TV Atômica. No Instagram você acha lá, gente. Eu fiz um Reels esses dias também cobrando isso. A gente precisa de mais números, está faltando números. Eu vou mostrar aqui para vocês, a princípio, o que a gente recebeu, né, que eram esses números aqui, ó. Vai ficar metade da minha cara aqui. Vou colocar um fundo que não fique esquisito. Então eu tenho que ficar andando para lá, andando para cá. Para vocês verem aí, vou colocar um fundinho aqui, que aí vocês ficam só com essa imagem por enquanto. Dá uma olhada. A gente recebeu essa imagem semana passada. Casos notificados, 21.711. Casos confirmados, 9.226. Eu falei assim, tá faltando número, tá faltando em análise e descartados. Porque Ouro Branco tinha entregado todos os números. Hoje, a gente recebeu isso aqui, ó. Vou colocar aí para vocês, que é a atualização de hoje mesmo, dia 19. Casos notificados, 25.547. Olha, a gente teve aí um aumento de 4.000 casos, né? Quase 4.000 casos, 3.000 e cacetada, 3.800. Fazendo a matemática rápida aqui, embora eu seja péssimo em matemática, mas quase 4.000 casos aí que se aumentaram de notificações e 4.000 casos que aumentaram em óbitos. Né? Em óbitos não, em casos confirmados. Óbitos continua até então o mesmo. Mas aí, o que é a questão? Vamos voltar aqui para mim. Esses números aí estão também incompletos. Mas, como eu disse na outra vez, ser chato tem as suas vantagens. Eu acho que eu não... Espera aí que eu vou precisar colocar aqui o gráfico que eles mandaram pra gente, o gráfico. Vamos fazer tudo ao vivo aqui. Deixa eu buscar o gráfico aqui, que o gráfico tem as informações completas. Eu vou colocar na tela para vocês, para a gente ver tudo direitinho aqui, tá? Que aí estou buscando, tenham paciência, dá um golinho d'água aí, alguma coisa. Não saiam da tela.
Estou aqui buscando e achei. Então, vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui. Prontinho, deixa eu só ajeitar aqui. Vocês desculpem aí a minha lerdeza, eu esqueci de importar ele, mas está aqui. Olhem aqui. Nesse gráfico, a gente tem aqui também atualizado hoje. A gente tem aí 12.664, né, casos confirmados e 10.740 casos em investigação. Descartados 1.177. Isso é importante porque com o outro, vamos colocar aqui, com essa informação aqui parcial, a gente fica ali 13 mil confirmados, dá a impressão que a gente tem 12 mil descartados. Os números aqui não estão, na verdade, 100% idênticos, não, mas ambos foram passados pela mesma comissão. Com esse número, a gente tem a impressão que a gente tem 12 mil casos descartados, quando, na verdade, a gente tem aí que a gente só tem 1.177 casos descartados. E a gente tem números aí, dengues com sinais de alarme, dengues graves. Né? Dengue com sinal de alarme, 535 e dengue grave, 80. E 10.744. Então, na verdade, a gente tem 12.664 dengue e a gente ainda soma 80 de dengue grave e 535 de dengues com alarme. Que aí provavelmente vai dar ali aqueles 13 mil que estão aparecendo no coisa. Voltando aqui. 13.279, exatamente. A gente soma aquele dengue normal com mais outros dengues, daí 13 mil. Então, agora a gente tem que considerar o seguinte. A gente tem 1.177 descartados, mas a gente ainda tem 10.740 em investigação. Ou seja, esses números provavelmente vão aumentar. Porque não vai se descartar 100% desses 10 mil. Com certeza não vai descartar 100% desses 10 mil, infelizmente. Então, os números da dengue vão aumentar. E, desculpa, ao vivo faz isso, infelizmente. Tem aqui, ó, ali, a gente tem 9 óbitos confirmados. Houve aí um portal que disse que já tinha aumentado para 27 o número de óbitos, mas não aumentou, ainda não aumentou, tá, gente? Esperamos que não venha aumentar. Mas há 27 óbitos em análise para confirmar se é dengue ou não. Então, no momento, são 9 óbitos confirmados, mas ainda há 27 outros no município em análise pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância da Saúde. Então, os números vão aumentar, infelizmente. E a gente tem 10 mil aí até o momento, tá? Até o momento. Em análise. E trazendo aqui a última vez aqui, esse comparativo, 21.711 notificados, isso semana passada. Em uma semana, a gente teve 4.000 novas notificações. E também 4.000 novas confirmações. Chikungunya e Zika continuaram as mesmas coisas, né? Não mudou, ainda bem. Mas a gente teve aí, em uma semana de confirmações, 4.000 novos casos. E
a gente não sabe quantos outros casos que estão em análise desse período. Porque 4 mil novas notificações, tem 10 mil em espera, que já tem mais do que uma semana. Então, vamos ficar de olho, aí vamos se cuidar, tá? Porque, como disse a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a dengue vai atingir 4 bilhões de pessoas nos próximos anos, se ninguém fizer nada. Vacina não está disponível para todo mundo, apenas algumas cidades. Em Belo Horizonte está com vacina para vencer, eles aumentaram o prazo, aumentaram a faixa etária em relação às vacinas que estão para vencer, entre 4 a 60 e poucos anos, acho que 64. Então, quem for de BH, que por acaso estiver assistindo isso, você entra nessa faixa, pesquisa aí onde você pode se vacinar. Mas as outras cidades não tem. Você tem que atender alguns critérios ali e Lafayette não entra nesses critérios por enquanto para receber as vacinas. Considerando que as vacinas estão sendo liberadas apenas para o grupo de 10 a 14 anos, né? Então, essas que estão para vencer foram liberadas para um grupo maior, mas não tem muitas vacinas de qualquer forma. Então, se você tiver a oportunidade de se vacinar, se vacina. Tá? Eu ainda tô imune aqui. Acho que eu sou a única pessoa do meu círculo próximo que não teve dengue. Talvez eu seja sangue ruim, mosquito não goste, mas eu sou a única pessoa até então do meu círculo de pessoas próximas que não pegou esse troço aí. Então, gente, se cuida, tá? Toma cuidado com você, cuida dos próximos aí de você, passa repelente, se cuida, viu um mosquito, dá-lhe uma voadora, não deixa, não dê bobeira, tá? A coisa não tá fácil. O jornal vai ficando por aqui, a gente volta segunda-feira com mais notícias e, mais uma vez, cuidado, se previnam, cobrem aí dos representantes mais informações. Foi a chatice que conseguiu trazer esses números. A gente é novo, é pequeno, mas a gente enche o saco. E aí fala assim, mas como é que você sabe que foi você? Eu sei que foi a gente porque uma das pessoas da comunicação, ela curtiu a postagem que eu fiz, então eu sei que eles viram. E semana passada eles não deram esse número e agora eles deram esse número. Então a gente é pequeno, mas a gente incomoda. Incomoda no bom sentido, né? Eu sei que não foi maldade, talvez foi correria. Ouro Branco tinha soltado esses números mais cedo, Congonhas tinha soltado, Itabirito tinha soltado. Talvez o pessoal fale assim, solta mesmo incompleto, mas solta aí para a população ter uma noção do que está acontecendo, mas a gente precisa do quadro completo para realmente ter noção do que está acontecendo. Então é isso aí, a gente volta na segunda-feira. E agora vocês já sabem, às quartas-feiras tem o Luiz Avelino aqui com o Acelerou, um programa sobre o mundo dos automóveis, falar automobilísticos, mas é dos automóveis como um todo. Automobilística acho que é só corrida. Eu sou muito deslocado do mundo real, no fim das contas. E a gente tem o Yuri às quintas-feiras com mais 3 pontos, um programa sobre o mundo esportivo. A gente está expandindo, a gente vai trazendo mais programas ao longo do tempo. E se vocês puderem cada vez mais apoiar, deixar comentários e compartilhar pra gente, vai ser muito, muito bom. E a gente está aqui para dar voz a vocês de Lafayette e região. É isso aí, até semana que vem. Sigam a gente lá no Instagram. Tchau, tchau.